Sabe, os portugueses estão com medo de... Há 500 anos eles mandaram os degregados para cá, os criminosos tudinho de lá. Eles estão com medo agora dos criminosos daqui irem para lá. Isso... É uma situação interessante, essa questão do PCC, a chegada do possível PCC em Portugal, porque nós já estamos também exportando algumas situações que para Portugal é muito preocupante. Eu estava em Portugal, eu tive a oportunidade de passar lá 7 meses na Universidade de Lisboa, e nesse período começaram a surgir vários crimes que tinham característica de crimes de pistolagem. Como eu estudo essa temática, eu fui solicitado para dar algumas entrevistas sobre esse problema e teria as mesmas características dos crimes de pistolagem no Brasil. E não só as mesmas características, como os pistoleiros eram brasileiros. Então, nesse sentido, não é uma situação que ela surge do nada com relação ao PCC. Aí, um dado que me preocupa de tudo isso é, de certa forma, a gente está também fortalecendo muito alguns estereótipos, preconceitos que, de certa forma, a comunidade europeia já tem diante do Brasil, e principalmente Portugal. Em Portugal, a leitura que se faz do Brasil, em parte, é muito negativa, né? Por exemplo, as pessoas vão lá para quê? Então, por exemplo, você não aceitar que as pessoas vão realmente poder trabalhar em Portugal. Então, eu tenho muito receio dessa somatória. Por exemplo, quando eu estava lá também em Portugal, houve um arrastão, né, em uma das praias lá de Portugal. E esse arrastão, logo em seguida, toda a classificação do arrastão era que tinha sido cometido por brasileiros, e brasileiros negros, né? Então você soma muitos preconceitos. E depois, logo em seguida, foi provado que isso não teve nada... Primeiro que não foi nem um arrastão, foi uma ficção criada, né? Inclusive, por exemplo, foi um pequeno movimento que tomou toda essa conotação de um arrastão e que também os principais agressores seriam brasileiros, que também foi provado que não tinha nada a ver com brasileiro. Então, o PCC, provavelmente, ele vai entrar nessa onda também. Mas que é preocupante porque o PCC no Brasil, realmente, quando se fala do PCC, se fala praticamente de um governo paralelo, né? Então, por exemplo, todo aquilo que ele já criou no estado do Rio de Janeiro e também recentemente em São Paulo, é preocupante. E é preocupante porque isso tem a possibilidade de você ter uma migração de crimes. Se você já tem uma migração de crimes no Brasil e preocupa a polícia, você imagina tomando uma característica internacional. Então, é uma organização criminosa que ultrapassa qualquer limite de nacionalidade. Dudu, do ponto de vista econômico, crime organizado tem poder mesmo? Tem, está crescendo. Inclusive o PCC, esses comandos vermelhos, surgiram quando, na época da ditadura, colocaram os presos políticos para desmoralizá-los junto dos presos comuns. Eles organizaram. E os presos comuns aprenderam com ele toda a estrutura de organização de células, de toda a operação comunista. Entende? Quer dizer, então, mas usaram para o mal. Okay? Quer dizer, então, eles são muito organizados e é uma questão de mercado. Eles já saíram do Rio, foram para São Paulo, foram para Vitória. Portugal, a vantagem é que tem o euro é mais poderoso e é a mesma língua. Então, facilita para eles Valmir, está com medo do PCC lá em Portugal? Não, eu na verdade não acredito muito na existência desses grupos que atuam na ilegalidade, não. Eu acho que como Al-Qaeda, o PCC, Comando Vermelho, o meu entendimento, há uma dificuldade tão grande de você atuar do ponto de vista institucional, legal, né? Há uma dificuldade de você reproduzir, arregimentar a pessoa, fazer atividades organizadas. Eu imagino isso organizado de forma ilegal. É muito mais difícil. Agora, acreditar numa rede de ações ilegais, aí eu acredito sim. Agora, organizada, com um núcleo organizado, com chefes, determinando tarefas, isso na verdade é fantasia. Olha, no Rio de Janeiro, nessa área do Rio de Janeiro, você tem passaporte para circular. Exato, você enfrenta cada um daqueles lá. Agora me diga que a cada um daqueles tem um comandante, tem uma carteirinha, tem uma senha, isso pode ser fantasia. Você está subestimando a capacidade de organização desses grupos. Bom, a gente vai ao intervalo, ao som do havaiano Jack Johnson. A música é Upside Down, com imagens da foz do Rio Jaguaribe, lá em Fortim. To say what's impossible they forgot.
da da da.